Paloma está chegando para revelar a Arthur tudo o que descobriu sobre Teresa, mas ao atravessar a rua, um carro a atropela. Arthur assiste a cena em choque. Paloma chega ao hospital gravemente ferida. Heitor admite para Aurora que não é fácil para ele aceitar que ela fez amor com Martim, pois ainda a vê como uma menina. Aurora explica que não tem chance com Mariano, então está buscando felicidade com Martim. Heitor apenas deseja a felicidade de sua filha. Heitor se surpreende ao receber uma ligação de Arthur informando sobre Paloma. Ao se deparar com Arthur no hospital, Teresa percebe que ele estava com Paloma. Arthur pede que ela confie nele e promete que conversarão depois. Teresa se mostra compreensiva e tenta acalmar Arthur, mas na verdade está muito irritada. Aurora informa Mariano sobre a cirurgia urgente de Paloma. Ela também avisa Martim sobre o estado de Paloma. Teresa pergunta a Arthur se ele testemunhou o atropelamento de Paloma por coincidência, mas Arthur é informado de que Paloma deseja vê-lo. Teresa tenta se inclinar sobre o peito de Mariano, simulando preocupação com Paloma, mas ele a empurra apressadamente. Teresa pede a ele para ajudar Paloma a se salvar. Sozinha, Teresa sorri satisfeita com o estado de sua rival. Muito debilitada, Paloma faz Arthur prometer que cuidará de sua fundação, porém não consegue mencionar Teresa. Mariano pede a Arthur que saia para que Paloma possa ser preparada para a cirurgia. Sorrateira, Teresa encontra Paloma sozinha e pergunta se ela estava com Arthur. Paloma, agonizando, acusa Teresa de ter traído Arthur com Mariano. Sem se importar com o estado de Paloma, Teresa aperta o braço dela, questionando se Aurora compartilhou essa fofoca com Martim e se Paloma estava indo contar para Arthur. Paloma revela que Arthur passou a noite com ela na ocasião em que abandonou Teresa em Cuernavaca. Paloma entra em coma e Teresa sai assustada. Armando informa a Regina que sua dívida com Gema está quitada e os dois rasgam juntos as promissórias. Heitor e Mariano tentam salvar Paloma, mas ela não sobrevive. Arthur fica abalado com a notícia. Ao observar Mariano abraçando Aurora, Teresa decide consolar o marido. Mari avisa Rubens que não quer que Aida se relacione com ninguém que tenha contato com Esperança. Rubens menciona que no momento não pode pedir para Aida se afastar de Mariano, mas isso seria o melhor para todos. Johnny comenta com Esperança que pretende trazer Patty para morar com ele, mas Esperança não permite. Teresa diz a Aurora que apesar de tudo, a morte de Paloma a afetou muito e que é assustador sentir tão próximo o que aconteceu. A Aurora pergunta o que ela quer dizer com isso. Joana pensa em dispensar Heitor devido à sua demora para buscá-la, mas Regina supõe que algo urgente tenha ocorrido, questionando se ela quer afastar Heitor porque ama Roberto. Teresa argumenta para Aurora que a morte de Paloma faz recordar de sua irmã, mas em seu íntimo se lembra do dia em que Paulo morreu. Aurora acredita que Teresa continua sendo a mesma Teresa de bom coração que conheceu. Martim se entristece ao receber a notícia da morte de sua amiga, assim que chega ao hospital. Teresa pede para Arthur explicar por que ele estava com Paloma se havia jurado que não iria mais vê-la. Heitor chega à casa de Joana e explica que acabou de perder uma amiga. Joana o abraça penalizada. Teresa pergunta a Arthur se Paloma pediu para reatarem, mas Arthur sugere que Teresa deixe Paloma descansar em paz e jura que jamais voltaria para Paloma porque ama Teresa. Aida lamenta a morte de Paloma, já que ela era a única mulher capaz de fazer Arthur abandonar Teresa. Surpresa ao saber da morte de Paloma, Joana compartilha com Heitor que essa mulher estava tentando separar Arthur e Teresa. Aida conta a seu pai que procurou Esperança para saber a verdade, mas percebeu que quem inventou toda a história foi Teresa. Rubens pede que Aida o perdoe e volte a trabalhar com ele. Aida responde que não sabe se poderá perdoá-lo, pois dói muito que ele tenha traído sua mãe com uma mulher que não vale nada e nem o ama, revelando que viu Esperança beijando outro homem.
Teresa comunica a Arthur que não irá ao velório de Paloma porque muitas pessoas não vão gostar de sua presença. Martim compartilha com Aurora que dará continuidade à fundação de Paloma. Teresa não esconde de Joana o prazer que está sentindo com a morte de Paloma, mas embora esteja morta, ela não deixa de dar problemas, pois Arthur está deprimido. Teresa declara que não gosta que Arthur pense em outra mulher porque o quer só para si. Joana opina que Paloma já está com Deus e o melhor seria esquecê-la e apoiar seu marido. Para Teresa, Paloma era uma desgraçada que queria roubar seu marido. Arthur admite para Fernando que a morte de Paloma o afetou muito. Arthur revela que aceitou ir ao encontro de Paloma porque ela jurava ter algo importante a dizer, mas jamais saberá o que era. Fernando critica Arthur por aceitar ir ao encontro de Paloma e acredita que ele ainda a amava, mas Arthur nega, afirmando que Paloma realmente tinha algo importante a dizer. Durante o velório, Mariano e Aida oferecem apoio a Martim para dar continuidade à fundação. Martim informa que é necessário aguardar a leitura do testamento para descobrir em mãos de quem Paloma deixou a fundação. Aida destaca que também existem os bens e as ações da lua turquesa. Teresa habilmente inventa para Luísa que Paloma telefonou para informar que Arthur estava com ela na noite em que ele retornou de Cuernavaca, mas pede à cunhada que mantenha o silêncio. Teresa ouve Arthur dizendo a Fernando que não pode revelar tudo para ela e o questiona. Aida relata para Mayra que o velório estava cheio, mas que Arthur não compareceu porque Teresa o mantém sob controle. Mayra aconselha Aida a se afastar de Mariano, mas ela se recusa, decidida a se vingar de Teresa e também porque se diverte muito com ele. Mayra revela que Mariano mencionou o casamento a Rubens, deixando Aida confusa. Arthur diz a Teresa que Paloma o fez prometer antes de morrer que ele ficaria responsável pela fundação e Teresa oferece sua ajuda. Aida questiona Mariano se ele procurou seu pai para discutir um possível casamento entre eles. Mariano explica que Rubens o acusou de planejar se casar com Aida por interesse. Rubens, cínico, exige que Esperança retorne para ele e propõe que enfrentem Mayra juntos. Nico oferece um lugar para Johnny morar com Patty. Rubens assegura a Esperança que nunca deixará de amá-la e a beija à força. Hernan testemunha o beijo e sai desapontado antes que Esperança rejeite Rubens. Teresa avisa Mariano que enquanto ele estiver com Aida, a relação deles será estritamente amigável, mas que o destino parece estar determinado a uni-los, já que Arthur cuidará da fundação de Paloma, onde Mariano está envolvido e ela também vai ajudar. Amadeu comunica a Rubens sobre o desfalque que descobriu nas empresas de Mayra e o acusa de ser o responsável. Aida chega, beija Mariano diante de Teresa e afirma que sempre estará presente para cuidar dele. Mariano retribui o gesto e declara que não enxerga outra mulher além dela. Teresa os observa furiosa e retira-se segurando o choro. Hernan desabafa com Heitor sua frustração por ter sido rejeitado pela mulher que ama e solicita representar o hospital em um congresso. Esperança confidencia ao filho que ainda nutre sentimentos por Rubens. Heitor menciona a Hernan que antes de propor casamento a Joana, precisa divorciar-se e consultar a opinião de Aurora. Teresa manipula a situação para que Aida descubra que Esperança está grávida de 3 meses.